falecidos. Então nós também estamos oferecendo esta Santa Missa por todos os falecidos, por todas as almas do purgatório. Hoje nós estamos celebrando com toda a Igreja a festa da visitação de Nossa Senhora, o dia que a Igreja recorda a visita da Virgem Maria à sua prima Isabel, e o dia também que a Igreja recorda o canto da Virgem Maria, o Magnificat. Por isso que o Missal também chama essa festa, não só a festa da visitação de Nossa Senhora, mas chama também a festa do canto de Nossa Senhora, do canto de Maria, que é o Magnificat, que nós acabamos de escutar também no Evangelho de hoje. E de maneira muito simples, eu quero começar esta homilia, esta pregação, dando a vocês um pequeno ensinamento. Esses dias muitas pessoas ligaram aqui para a igreja perguntando se ia ter a festa da coroação de Nossa Senhora. Na igreja não existe essa festa. Não existe festa da coroação de Nossa Senhora, não é? Hoje, muitos convites para a missa de hoje vai colocar festa da coroação de Nossa Senhora. Não existe essa festa litúrgica. Coroar Nossa Senhora no último dia de maio é uma tradição do catolicismo popular brasileiro, que, como eu já falei aqui a vocês, não é? Essa tradição provavelmente remete à princesa Isabel, não é? Que em uma de suas visitas à capela antiga Nossa Senhora Aparecida, não é? Ofereceu a Nossa Senhora uma coroa de flores, e daí passou a ter a tradição de se coroar Nossa Senhora. E existe uma outra tradição que é mais antiga ainda do que esta, que remonta a São Filipe Neri, como eu disse aqui. Celebramos o dia dele faz alguns dias, no dia 26 de maio. São Filipe Neri tinha esse gesto de, no último dia do mês de maio, oferecer uma pequena coroa de flores e colocar, não era nem na cabeça, ele colocava aos pés de Nossa Senhora. Aos pés de Nossa Senhora. Então, hoje não é festa da coroação, hoje é festa litúrgica da visitação. Pode olhar o missal, olha o missal, olha a liturgia das horas de vocês, se tem aí, a liturgia das horas não, olha a liturgia diária de vocês e veja aí se tem festa da coroação de Nossa Senhora. Não tem, não é? Isso é uma tradição. É mal, Padre Sérgio? Não, não é mal, é uma coisa até boa, só que de alguma maneira não devia ser feita dentro da liturgia, devia se terminar a missa, assim devia se proceder. Devia se terminar todo o rito da missa e depois do sacerdote dar a bênção final, aí nós iríamos fazer o quê? Essa paraliturgia, que é esse gesto que é bonito, não é? Esse gesto de colocar uma coroa na cabeça de Nossa Senhora. Vejam, entendam bem, não estou dizendo que Nossa Senhora não é rainha, pelo amor de Deus. A igreja celebra no dia 15 de agosto a festa da Assunção de Nossa Senhora. E uma semana depois, a igreja celebra a memória de Nossa Senhora, Rainha do Céu e da Terra. Veja, quem é que coroa a Virgem Maria? Não somos nós. Quem coroa a Virgem Maria é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando Maria é assunta ao céu, é naquele momento que a Virgem Maria é coroada Rainha do céu e também da terra. Aliás, seria até mais litúrgico se nós, naquele dia da Assunção, oferecêssemos uma coroa de rosa, que seja, de flores à Virgem Maria. Por quê? Porque o dia da Assunção é o dia que a Virgem Maria é levada para o céu de corpo e alma. Ela é a única, não é, de todos os santos que está no céu de corpo e alma. O céu, os santos todos da igreja e os justos
Nós santos canonizados e não canonizados, aqueles que estão salvos, já estão no céu, mas estão em alma. Ainda estão aguardando a ressurreição da carne, a ressurreição do corpo. Só quem está no céu de corpo e alma, além do nosso Senhor Jesus Cristo, que subiu como homem que era, só quem está lá é a Virgem Maria. Então, no dia da Assunção, Nossa Senhora, ela foi coroada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo, como rainha do céu e da terra. Hoje é uma tradição popular de oferecer uma coroa à Nossa Senhora. Mas é bom a gente sempre ter cuidado, porque às vezes esse gesto, que em si é belo, não fere evidentemente em nada a nossa fé, mas por vezes neste dia 31, que é dia que a igreja recorda a visitação de Nossa Senhora na liturgia, esse gesto da coroação que nós ficamos esperando, ele pode, se não for bem feito, bem celebrado, ele pode até mesmo tomar naquele dia o lugar do sacrifício de Cristo. Repare que as pessoas estavam ligando para cá, perguntando da festa da coroação de Nossa Senhora. Veja, está vendo por quê? Porque na nossa cabeça está isso, que é festa da coroação de Nossa Senhora. Não. Hoje é festa da visitação e popularmente no Brasil, é só no Brasil que acontece isso. Em nenhuma outra parte do mundo, hoje vai ter anjinho coroando Nossa Senhora, não sei, vai ter aquelas coisas todas que gostamos de fazer, que, como eu disse, em si não são coisas ruins, não é? Mas hoje não é festa da coroação de Nossa Senhora, é festa da visitação. Aliás, se tivéssemos que celebrar essa festa da coroação, repito, o dia mais conveniente, mais apropriado, seria o dia da Assunção da Virgem Maria ao céu, porque naquele dia, liturgicamente, a igreja recorda a entrada, a igreja recorda o dia que a Virgem Maria foi levada para o céu de corpo e alma, e ali ela foi coroada. Eu até me recordo que eu contei aqui na homilia, falando de uma igreja da Assunção, que tem lá em Roma, e eu falava dos afrescos da igreja, onde o Pai e o Filho aparecem coroando Nossa Senhora. Onde o Pai e o Filho aparecem coroando Nossa Senhora, uma igreja que tem lá em Roma, não é na Roma antiga. Então, esse gesto de coroar é um gesto neste dia 31 de maio, dia que se encerra esse mês tradicionalmente dedicado a Maria, não é? É um gesto bonito, repito, do catolicismo popular, que em si não é ruim, mas não deveria ser feito durante a celebração eucarística, mas deveria ser feita ou antes da celebração eucarística, ou até depois que o sacerdote desse a bênção final, não é? Para não colocar um elemento estranho, não é? Um elemento que não é litúrgico dentro da liturgia. Não é isso? É só para a gente aprender um pouquinho, mas repito, em si, esse gesto de coroar Nossa Senhora, aquelas apresentações todas, e aqueles gestos todos, anjinhos, criancinhas, isso em si não é ruim, mas nunca deveria ser feito dentro da liturgia, porque não existe esse rito dentro da liturgia. Devia ser feito, repito, ou antes ou depois. Então, queria colocar um pouco isso para a gente entender um pouquinho o sentido dessa coroação que realizamos no dia de hoje, mas hoje a igreja celebra a festa da visitação de Nossa Senhora, ou, como eu acabei de dizer há pouco, celebra a festa do Magnificat, a festa do canto de Maria. E, meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós estamos meditando no Santo Evangelho, o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos de 39 a 56, que recorda a visita da Virgem Maria à sua prima Isabel e também o canto de Nossa Senhora. Quase todos os pregadores
quando comentam, quando pregam sobre a visita de Nossa Senhora a Isabel, é quase que unânime todos os pregadores dizerem que a Virgem Maria foi à casa de Isabel para servi-la, porque Isabel estava grávida, como o anjo lhe havia dito, já era o 6º mês de gravidez de Isabel, e alguns pregadores dizem que a Virgem Maria pensou, ela é uma senhora, ela já é de idade avançada, quem está lá com ela, então eu vou lá para auxiliá-la e para ajudá-la. Essa pregação, ela não está errada, mas ela também não está toda correta. A Virgem Maria, ela não vai à casa de Isabel para servir Isabel. Ela não vai totalmente para isso. Em parte, podemos dizer que sim. Ela vai lá para servir porque ela fica lá com Isabel durante 3 meses. É curioso, porque Isabel estava grávida há 6 meses, 6 mais 3, 9. Chegou o tempo de dar à luz. Quando Isabel dá à luz, Maria volta para casa. É curioso. Normalmente, uma mulher grávida, ela precisa, se não for uma gravidez de risco, ela precisa mais de auxílio de alguém, de um parente que seja, de uma amiga ou de uma conhecida, ou até mesmo às vezes da mãe, não é? Quando a criança nasce, tem o resguardo, não é? Mas, no entanto, quando se completou o tempo do parto, 3 meses depois, Maria foi embora, foi para casa. Por quê, Padre Sérgio? Porque ela não foi lá, primeiramente, para servir Isabel. Podemos fazer essa pregação. Não, padre, mas ela ficou 3 meses com Isabel, deu para auxiliar Isabel, deu para ajudar, com certeza, naqueles últimos meses ali da gravidez. Então, não está de todo errado dizer que ela foi servir, mas também o sentido maior do texto não é dizer que ela foi servir Isabel. Ela não foi lá para servir Isabel. Se eu fizesse aqui com vocês uma pregação, sei lá, mais teológica, mais rebuscada, não é? Eu ia falar aqui, por exemplo, que a Virgem Maria representa aqui o Novo Testamento, que é a plenitude, né, da revelação de Deus, e Isabel representa toda a história de Israel, que ansiosa espera a chegada do Messias, do Salvador. Por isso que quando Isabel vê Nossa Senhora, que traz no seu ventre, no seu seio o filho, Isabel, que ali representa todo o Antigo Testamento. Isabel é esposa de Zacarias, Zacarias era sacerdote, os dois são pais de João Batista, e João Batista é o último dos profetas do Antigo Testamento, é o último que vem para anunciar a chegada do Salvador, a chegada do Messias. Então ali é o encontro da preparação com a plena revelação. A preparação é Isabel, que é o Antigo Testamento, e a revelação plena é Virgem Maria, que traz no seu seio nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, toda a espera de Israel, que é representada aqui no texto em Isabel, se conclui, se confirma, se cumpre de maneira plena e acabada na Virgem Maria, que traz no seu seio nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso Isabel exulta, por isso Isabel é tomada de uma alegria, e por isso Isabel fica cheia, como Nossa Senhora de graça, fica cheia, repleta do Espírito, porque ela é tomada por aquela alegria da revelação de Deus, que é plenamente cumprida, e Nossa Senhora é a imagem dessa revelação, porque ela traz no seu seio a própria revelação de Deus, ela traz no seu seio o próprio Filho de Deus. Mas, de maneira, meus irmãos e minhas irmãs, mais pastoral, a Virgem Maria, quando ela recebe o anúncio do anjo, quando o anjo lhe diz: olha, também Isabel, tua parenta,
não é? Está grávida. E este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Quando a Virgem Maria ouve essas palavras, o Evangelho diz que ela saiu às pressas para a região montanhosa da Judéia e foi à casa de Zacarias, foi à casa de Isabel. Vejam, o anjo anuncia que Isabel está grávida. A Virgem Maria não que duvidasse, ela não duvidava evidentemente, mas a Virgem Maria vai à casa de Isabel para se alegrar com Isabel por aquilo que Deus havia feito em favor dela e em favor de Zacarias, ou seja, dar a eles a graça de gerar um filho na velhice. Primeiramente, a Virgem Maria vai para isso, para confirmar, não que ela duvidasse, mas para confirmar e se alegrar com aquilo que o anjo lhe havia anunciado, a gravidez de Isabel. E o mais importante, a Virgem Maria, ela vai à casa de Isabel para cumprir uma promessa, para que se cumpra uma promessa lá do Antigo Testamento. Se vocês depois desejarem, quiserem, tomem a Bíblia de vocês e leiam o 2º livro de Samuel, todo o capítulo 6º do 2º livro de Samuel. O que é que diz lá, Padre Sérgio? O 2º livro de Samuel, capítulo 6º. Os filisteus, que era o povo inimigo de Israel, havia invadido Israel e havia roubado aquilo que era mais importante para o povo, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era a própria presença de Deus no meio do povo. Era como se fosse, vamos dizer, salvando as proporções, era como se fosse a encarnação do próprio Deus, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era uma caixa, muito bela, evidentemente, feita de acácia, que era a madeira mais nobre da época, a madeira também muito perfumada. A arca, em cada ponta tinha umas argolas, porque ninguém podia tocar na arca. Quando se tinha que carregar a arca, se metia uma vara naqueles círculos, não é, que tinha em cada ponta da arca, e ali se carregava a arca, porque ninguém podia tocar nela. A arca era toda oca, toda vazia, e dentro da arca tinha as tábuas da lei, ou seja, os 10 mandamentos, que era a vida de Deus no meio do povo, que era os mandamentos. As tábuas da lei eram os mandamentos de Deus. As tábuas da lei, como eu disse, era o próprio Deus no meio do povo. Era isso que tinha na arca. E a arca, como está lá bem dito no livro do Êxodo, capítulo 25, e a arca era toda ornada, toda banhada de ouro. Por que de ouro, Padre Sérgio? Porque para os antigos o ouro era o símbolo, era o sinal da divindade. E a Arca da Aliança era banhada de ouro porque era um sinal divino, era um sinal de Deus. Então, toda oca, toda vazia, não é? Feita de madeira cássia, perfumadíssima, toda banhada de ouro, e dentro o mais importante, que era a tábua da lei, os 10 mandamentos, que era a presença de Deus no meio do povo. Pois bem, os filisteus haviam roubado a arca. Então Davi, não é, que era guerreiro, juntou um punhado de homens, não é, e foi guerrear contra os filisteus. Venceu a batalha,
não é? Os filisteus eram um povo gigante, era um povo imenso. Nós conhecemos inclusive a história da luta de Davi e Golias. Golias era filisteu. Golias era um filisteu. Então, Davi vence os filisteus e Davi, então, recupera a arca da aliança. E Davi, que era um jovem muito entusiasmado, não é? Que era um menino entusiasmado, que era um guerreiro, mas ao mesmo também era um menino muito piedoso, um menino muito espiritual, apesar de seus pecados todos, era um homem de Deus. Davi resolve fazer uma procissão para levar a arca de volta para a sua casa em Jerusalém. Naquela época ainda não tinha templo, ainda não existia o templo. A arca devia ficar no templo. O templo é construído depois pelo filho de Davi, Salomão. Então, Davi manda colocar a arca num carro de boi, não é? 2 homens vão ali apoiando a arca para que ela não tombasse, para que ela não caísse, né? Um se chamava Oza, guarde o nome dele, leiam 2 Samuel capítulo 6, eu estou contando a história. E Davi, a arca ia na frente, puxada pelo carro de boi, não é? E Davi vinha atrás com uma grande comitiva, cantando hinos, louvando a Deus, fazendo realmente uma procissão como deve ser feita, uma procissão com alegria, uma procissão com cantos, uma procissão com louvores, não é? E a arca ia sendo conduzida na frente e ia conduzindo a todos. Quando chegou perto de uma cidade chamada Silo, já pertinho de Jerusalém, é a mesma região que Isabel morava com Zacarias, não é? Hoje lá na Terra Santa se chama essa região de Arim-Carom. A mesma região, existe até hoje, pertinho de Jerusalém, Arim-Carom, a mesma região, não é? A mesma região da casa de Isabel e de Zacarias, a cidade de Silo. Quando chegou perto de Jerusalém, nessa cidade, não é? Um dos bois tombaram e a carroça estava para virar. E aí, um dos que apoiavam a arca, com uma vara, Oza foi tentar segurar a arca. Quando Oza tocou na arca, imediatamente Oza morreu. Morreu por quê, Padre Sérgio? Porque ninguém podia tocar na arca, porque a arca era santa, porque a arca era sagrada. Só quem podia tocar na arca eram os sacerdotes, eram aqueles homens designados pelo próprio Deus. Só quem podia tocar na arca eram os levitas. Levitas e sacerdotes podiam tocar na arca, mas nenhum outro poderia tocar na arca. Oza tocou na arca para segurar, teve até uma boa intenção, coitado. Ele tentou apoiar a arca para a arca de Deus não cair, mas imediatamente Oza caiu fulminado no chão, caiu morto no chão. Quando Davi viu isso, está no texto, podem ler depois. Quando Davi viu aquilo, Davi foi tomado de uma grande tristeza e ao mesmo tempo, tristeza pela morte de Oza. E ao mesmo tempo, Davi foi tomado de um grande medo. O primeiro medo era o medo de reverência. E ele olhou para Deus, olhou para a arca, que era ali a presença do próprio Deus, e ele exclamou, repare, as mesmas palavras que Isabel diz a Nossa Senhora. Davi diz assim diante da arca: eu não sou digno, eu não mereço que a arca do Senhor fique na minha casa. Isabel diz a Nossa Senhora, não é? Como posso merecer que a mãe do meu Senhor
me venha visitar. Quando Davi diz diante da arca: eu não sou digno que a arca fique na minha casa. E quando Isabel diz à Virgem Maria: eu não sou digno de que a mãe do meu Senhor entre na minha casa, os dois estão dizendo que são indignos de receber a arca de Deus, a arca da aliança. No Antigo Testamento, não é? A arca da aliança, ela era aquele móvel bonito, de acácia perfumadíssima, banhada de ouro, que trazia o que, Padre Sérgio? A lei de Deus. Então, Davi disse: eu não sou digno de que a lei de Deus, de que a arca da aliança fique na minha casa. Vejam, quando Isabel diz a Nossa Senhora: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Naquele momento, Isabel, que conhecia evidentemente a lei de Deus, que conhecia a palavra de Deus, naquele momento, Isabel está dando a Nossa Senhora esse título que a gente reza na ladainha: Arca da Aliança. É um dos títulos de Nossa Senhora. Nossa Senhora é chamada Arca da Aliança. Então, quando Nossa Senhora vai à casa de Isabel, é para que essa profecia da arca se cumpra de maneira plena, total e acabada. Vejam, a arca, como eu acabei de dizer, da aliança antiga, era toda vazia, era toda oca. É verdade, de madeira fina, de madeira preciosa, de madeira perfumada, banhada a ouro, mas toda oca. O mais importante é que estava lá dentro, ou seja, as tábuas da lei, a vida de Deus, os mandamentos de Deus. Vejam, a tradição da igreja também diz que a Virgem Maria vai à casa de Isabel, e não se assustem com o termo que eu vou usar, mas a Virgem Maria vai à casa de Isabel também toda vazia de si. A Virgem Maria vai à casa de Isabel toda oca de si, toda vazia e toda oca de si. Está vazia de si, está oca de si, mas a Virgem Maria está cheia, está plena, está repleta, não é? Do verbo que o Pai, no Espírito, gerou no seio dela. Então, repare, todo mundo diz que Nossa Senhora vai servir Isabel. E quando a gente pensa em servir, a gente pensa em fazer coisas. Não, ela estava lá velha, ela já era velha, grávida, então foi cuidar da roupa, foi cuidar dos pratos. Não. O serviço que Nossa Senhora, antes de tudo, foi fazer a Isabel, foi levar a Isabel aquilo que ela trazia no seu seio, ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo, a revelação plena do Pai. Vejam, lá no Antigo Testamento, quando Davi, viu a morte de Osa, Davi foi tomado de tristeza, Davi foi tomado de medo, um medo primeiro que era reverência, e depois um medo que era pavor. Então Davi disse assim: eu não vou levar a arca para minha casa. E aí deixou a arca em Silo, deixou a arca em Silo, na casa de um cidadão de nome até estranho, chamado Obed-Edom. Davi deixou a casa na casa de Obed-Edom. E a arca, está lá no texto bíblico, durante 3 meses ficou na casa de Obed-Edom. E durante os 3 meses que a arca ficou na casa de Obed-Edom, a casa de Obed-Edom foi plenamente abençoada, e todos que se aproximavam dele e da casa dele eram igualmente abençoados. Foram avisar a Davi: olha, a arca está
abençoando a casa de Obed-edom. E todos que chegam até lá também são abençoados. Então Davi saiu de Jerusalém, não é? Desceu até a casa de Obed-edom, não é? Tomou a arca e levou a arca para onde ela devia ficar, que era na sua casa em Jerusalém. E diz lá o texto que a arca ficou na casa de Obed-edom durante 3 meses e a sua casa foi abençoada. O mesmo tempo que Isabel ficou, o mesmo tempo que Nossa Senhora ficou na casa de Isabel, durante 3 meses. Depois de 3 meses, Davi levou a arca para casa, em Jerusalém. E depois de 3 meses, a Virgem Maria, o quê? Voltou para casa. Ou seja, toda a visitação, todo o encontro de Nossa Senhora com Isabel é para se cumprir essa profecia. A Virgem Maria é a nova arca da aliança, que traz no seu seio, no seu ventre, não mais as tábuas da lei, não mais a lei escrita em pedra, mas traz no seu seio, no seu ventre, o próprio Filho de Deus, gerado nela, não é, no Espírito, por obra do Pai. E quando ela vai à casa de Isabel, Isabel a reconhece como arca da aliança, vazia de si, mas totalmente cheia de Deus. É por isso que os nossos irmãos católicos de tradição oriental, mas católicos como nós, fiéis inclusive ao Papa, são católicos só que de rito oriental, é outro rito, não é? De tradição oriental. Por exemplo, os cristãos armênios, alguns nomes agora estão fugindo, não é? Aqui até teve uma comunidade recente desses cristãos, não é? Mas são vários cristãos de tradição oriental. Então, os cristãos orientais, eles chamam Nossa Senhora, assim como nós, com diversos títulos. E tem um título de Nossa Senhora que somente eles chamam. Nós até podemos chamar também, porque somos católicos, eles são católicos. Só que não é muito comum na tradição ocidental, que é a tradição nossa. Mas os cristãos católicos orientais chamam a Virgem Maria de arca dourada pelo Espírito. Vejam, lá no Antigo Testamento a arca era dourada pelo ouro, mas a Virgem Maria é a arca de Deus dourada pelo Espírito, não é? Ou podemos até dizer também, a arca de Deus totalmente ornada da Santíssima Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque o Pai gera nela, não é, o seu Filho por obra do Espírito Santo de Deus. É por isso que a Virgem Maria, todinha vazia de si, todinha oca de si, mas cheia do Filho, cheia da Trindade, quando a Virgem Maria encontra Isabel, daquilo que a Virgem Maria está tomada, daquilo que ela está cheia, igualmente Isabel é tomada, igualmente Isabel fica cheia, ou seja, da presença de Deus, do Filho de Deus, da glória de Deus, da glória do Pai, da glória do Filho e da glória do Espírito Santo. Ontem, meus irmãos e minhas irmãs, nós celebramos com toda a igreja a solenidade da Santíssima Trindade. E quem estava na missa ontem me escutou falar sobre uma santa, uma grande mística da igreja, chamada Santa Elizabeth da Trindade. E ela pedia a Deus, aquela freirinha que já era muito piedosa, que já era muito santa, mas esse pedido tornou ela ainda mais piedosa, ainda mais santa, fez com que ela vivesse ainda mais a sua vocação no convento das Carmelitas, que durou apenas 5 anos, porque ela entrou com 21 anos e com 26 anos de idade, de uma doença gravíssima, que sempre a acompanhou, ela veio a falecer. E essa santinha que é extraordinária, depois se vocês puderem,
procurem um livro sobre ela que foi escrita por um padre dominicano, A Doutrina Espiritual de Santa Elizabeth da Trindade. Um livro extraordinário, extraordinário esse livro. Deve encontrar na internet facilmente, em PDF que a gente pode baixar. Vale a pena ler o livro dessa santa. A santa é a santa da Santíssima Trindade, não é? Tinha uma relação extraordinária com a Santíssima Trindade. E ela pedia, não é? E isso foi aumentando, fazendo com que ela progredisse na vida espiritual. Ela, em todas as suas orações, na Santa Missa, de maneira mental, também na oração das horas com as irmãs comunitária, de maneira mental também, ela pedia, na sua oração pessoal, no seu silêncio, diante do Santíssimo, em adoração, ou mesmo antes, se preparando para a missa, ela sempre pedia ao Pai, que gerasse nela, no Espírito, o seu Filho, assim como o Pai gerou o seu Filho no Espírito, no seio de Nossa Senhora. Evidentemente que em Nossa Senhora, de maneira sem igual, um dia eu vou falar sobre isso aqui, ensinar a vocês que Nossa Senhora participa, não é, da união hipostática de Cristo, que é a união da sua natureza divina com a sua natureza humana. Nossa Senhora participa, evidentemente, desse mistério. Por isso Nossa Senhora é chamada, entre outros títulos, de co-redentora. Ela também nos salva com o seu Filho, porque ela participa da união hipostática. Mas isso aí eu vou falar em outro momento, não é? Mas o fato é que não é só um privilégio de Nossa Senhora. Nós também, pelo santo batismo, não é? Nós somos habitados pela Trindade. E o convite é esse, é que a gente peça, como homens e mulheres de fé, constantemente ao Pai, que no Espírito gere o seu Filho em nós, para que assim eu possa ser o que, Padre Sérgio? Não é? Um novo homem, uma nova mulher, para que assim a minha vida todinha, tal qual a vida dos santos e mais ainda de maneira incomparável Nossa Senhora, a minha vida possa ser portadora de Deus. Portadora de Deus. A minha vida, com naturalidade, tudo que eu sou e o que eu faço, não é? Manifeste aquele do qual eu estou cheio. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então pedir a Deus, Pai, constantemente, que no Espírito gere em nós o seu Filho, assim como gerou meus irmãos e minhas irmãs no seio de Nossa Senhora. É por isso que Isabel se alegra. Isabel se alegra porque ela está diante da Arca da Aliança, que está vazia de si, mas que está totalmente cheia de Deus. Nesse tempo de um cristianismo, de uma fé cristã cada vez mais superficial, me desculpe o termo, nesse tempo de uma fé cristã católica cada vez mais tola, cada vez mais boba, cada vez mais desprovida de qualquer influência na existência cotidiana, na prática cotidiana, na vida cotidiana. Nós temos que pedir ao nosso Senhor graças e mais graças, pedir ao Pai graças e mais graças para meus irmãos e minhas irmãs querer viver a fé, não é? E querer viver a fé, não é simplesmente fazer a Deus esse ou aquele pedido, também, não é simplesmente pedir essa ou aquela graça, como nós nos acostumamos a fazer, mas viver a fé é pedir a nosso Senhor a graça. E qual é a graça, Padre Sérgio? A graça é aquilo que nós recebemos no batismo, que é a vida de Deus. Nos tornamos templos da Santíssima Trindade, recebemos a natureza divina
em nós. Essa é a maior graça, não é? E recebemos para quê, Padre Sérgio? Para toda a nossa vida, como a vida de Nossa Senhora, toda a nossa vida ser um louvor, toda a nossa vida ser para o louvor e para a glória de Deus. Toda a nossa vida. Ali onde o Senhor me coloca, ali onde o Senhor me chama, ali onde o Senhor me coloca, ali onde o Senhor me chama, se eu sou cristão, se eu tenho consciência da minha fé, tudo em mim, porque eu sou templo da Santíssima Trindade, tudo em mim deve ser para a glória de Deus, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo. Quando Maria canta o Magnífica, o que é que Maria canta no Magnífica? Não é? O Magnífica, Maria canta nela os méritos de Deus. Maria canta nela a glória de Deus, não é? E ela se coloca ali toda pequenininha, não é? Ele olhou a humildade de sua serva, ele olhou a pobreza de sua serva, não é? Porque ela reconhece nela toda a bondade, todos os méritos e toda a glória de Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, de maneira bem concreta, de maneira bem prática, de maneira bem pastoral, vamos pedir a Nosso Senhor que nos conceda essa graça. Não é romantismo, não é um pedido romântico, mas deve ser um pedido sério, um pedido de fé, que cada vez mais eu seja vazio de mim, eu seja oco de mim mesmo, mas eu seja como Nossa Senhora, eu seja cheio, eu seja repleto de Deus, que eu peça a Deus, cada vez mais, a Deus Pai, que no Espírito gere em mim o seu Filho, para que assim, diariamente, eu possa ser um novo homem, eu possa ser uma nova mulher, para que assim, tudo em mim, não é tudo em mim, pensamentos, sentimentos, emoções, gestos, palavras, tudo em mim, posturas, decisões, tudo em mim, seja para o louvor e para a glória de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então peçamos a Nosso Senhor a graça de querermos ser perfeitos, que Ele nos conceda a graça de querermos ser perfeitos, de querermos ser santos como Ele é santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.